Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre a parte 3 de ansiedade, onde eu vou falar especificamente sobre os tipos de tratamento. Tanto o tratamento psicológico, né, a terapia psicológica, quanto também eu vou comentar um pouco sobre os medicamentos, as suas utilizações, né, os principais medicamentos que são utilizados para o tratamento da ansiedade, bem como também trabalhar um pouco sobre a relação dos efeitos colaterais desses medicamentos, né? E a evolução desses medicamentos aí, desde os primeiros medicamentos que começaram a surgir até os mais recentes aí, né? Em relação ao tratamento da ansiedade. Então, eu espero que todos gostem da videoaula, que todos estudem, né, e aprendam, consigam entender aí sobre essa parte de tratamento da ansiedade. E bora lá para mais uma parte da aula de ansiedade. Bom, pessoal, então quando nós falamos em tratamento da ansiedade, nós podemos ter a psicoterapia, né, então onde vai se trabalhar com a psicoterapia ou terapia cognitivo-comportamental, que são utilizados, são orientados por um psicólogo. Esse tipo de terapia é muito importante, né, para o tratamento da ansiedade, principalmente se for nos casos mais leves, iniciais, tá? E aí somente essas estratégias, ou seja, a terapia cognitivo-comportamental ou psicoterapia, já é suficiente para controlar a ansiedade do paciente e evitar os sintomas sem a necessidade de remédios, tá? As intervenções da psicoterapia, então, são muito úteis, né, para estimular a identificação e a resolução dos pensamentos distorcidos pelo próprio paciente. Então, essa é a função, né, da psicoterapia. É fazer com que o paciente ele perceba o que está acontecendo com ele, quais são esses pensamentos ansiosos, distorcidos, e que estimule, então, nesse paciente o autoconhecimento, o autocontrole, diminuindo assim os conflitos emocionais, né? Aqueles pensamentos de medo, de medo excessivo, de toques, de fobias, né? Já a terapia cognitivo-comportamental, ele vai contribuir com atividades e exercícios que são importantes para que o paciente possa controlar, então, as suas crises ansiosas e compulsivas. Tá? Então, nós vemos que tanto, né, o psicólogo pode utilizar a psicoterapia, que é, né, uma terapia psicológica, onde o psicólogo vai auxiliando, então, o paciente a identificar os seus problemas, né, os seus pensamentos distorcidos, e a criar o seu autoconhecimento e o seu autocontrole, né, diminuindo, então, esses efeitos, né, emocionais. Já no caso da terapia cognitivo-comportamental, utiliza-se então algumas atividades, alguns exercícios que fazem com que o indivíduo, né, com o paciente, consiga controlar então as suas compulsividades e as suas crises de ansiedade. Tá? Então, essa é a psicoterapia, né, terapia cognitivo-comportamental, que é utilizada então nos casos mais leves. Quando ocorre então a necessidade de um uso de um fármaco, né, ou seja, tratamentos farmacológicos, indicado, né, por um psiquiatra, ok? Aí já é para casos moderados e mais graves, ok? Então, nesse slide aqui, eu vou começar a falar um pouco para vocês sobre a evolução dos medicamentos utilizados aí, né, para a ansiedade, que também são utilizados para a depressão, né, para controlar, então, aí, tanto a ansiedade, depressão, compulsões, enfim, tá? Então, o que acontece? Os primeiros medicamentos que começaram a surgir, né, foram antidepressivos tricíclicos, que eles tinham uma função muito boa de inibir a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, eles inibiam a recaptação, faziam com que essa serotonina e essa noradrenalina
permanecessem por mais tempo nas fendas sinápticas, estimulando por mais tempo os neurônios. Porém, o que acontece? Os efeitos colaterais eram muito consideráveis. Então ocorria tontura, hipertensão, né? Aumentava então a pressão arterial do indivíduo, sonolência, ganho de peso, visão turva, constipação, boca seca. Então esses foram os primeiros, né? Depois desses primeiros, surgiram os inibidores de recaptação seletiva de serotonina, ou seja, eles são medicamentos que inibem a recaptação especificamente da serotonina. Diferente, por exemplo, desses antidepressivos tricíclicos, né, que atuavam tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Então, esses aqui agora são específicos para a serotonina. Tá? Eles agem especificamente nos receptores de serotonina do tipo 1, que fica no núcleo da RAF, lá na formação reticular, que é os neurônios que produzem essa serotonina, ok? E também agem nos receptores 2 e 3 da serotonina, aumentando então a atividade da serotonina em todas as outras vias. Né? Então nós vemos aqui a via 2, né? Ou seja, onde tem receptores 2. Na RAF via centro hipocampo, então RAF e hipocampo. Ele aumentava então a atividade da serotonina, porém ele piorava a ansiedade no início, e depois, com o tempo, ele dava uma melhorada, né? Ele ia melhorando esse sintoma da ansiedade. A RAF, né, do núcleo da RAF, enviando para o centro do sono, aumentava os despertares noturnos, ou seja, sono durante o dia e à noite não tinha muito sono. Por quê? Porque como eu aumento a atividade da serotonina, eu acabo desregulando, né, o centro específico para onde essa serotonina está indo, né? Em relação aos núcleos da base, onde eu tenho receptores do tipo 2, aumentava a agitação e alterações motoras. Por quê? Porque eu estou aumentando a atividade da serotonina nos núcleos da base. E os núcleos da base são os responsáveis pelo início dos movimentos voluntários. Então ocorria muita agitação e alterações motoras. E em relação à medula espinal, esses receptores do tipo 2 eram muito ativados, ocasionando alterações sexuais, retardo no orgasmo e da ejaculação e também disfunções digestivas. Por quê? Estavam ali atuando, né, nos neurônios pré-ganglionares simpáticos, tá ok? Então, ocorria aí um excesso, né, de uma atividade, ocasionando então disfunções tanto sexuais quanto digestivas. E relacionado ao hipotálamo, tá? Que apresenta receptores do tipo 3 de serotonina, como aumentava então a atividade, o hipotálamo ele fazia com que perdesse o apetite, ocasionando náuseas e vômitos, né? Então, o hiperestimulamento dessa serotonina nessas vias, tá? Ocasionava então todas essas alterações. Era muito utilizado, ainda existem alguns medicamentos que são utilizados, né? Porém, tudo nós temos que entender que é a questão da concentração, né, da quantidade, quantos miligramas que vai se utilizar de cada medicamento. Esses medicamentos ainda são utilizados, né, alguns são utilizados, porém, para cada indivíduo tem que se analisar o que é a concentração. E automaticamente vai ter efeito colateral? Vai, né? Porque é um medicamento, é uma droga. A questão é, esses efeitos colaterais, eles vão diminuindo com o tempo ou eles permanecem? Então, se continuarem, nós temos que tentar, né, ver qual o tipo de medicamento que pode ser utilizado, que não dê tantos efeitos colaterais, ou diminuir as doses dependendo da avaliação do psiquiatra, ok? Depois surgiram os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Então já é um outro tipo de classes de medicamentos, que esses medicamentos eles iam atuar especificamente nas bombas de recaptação da serotonina e da noradrenalina. Tá? Aparentemente não tinha efeitos colaterais
os mesmos que se apresentavam nos tricíclicos. Tá? Então, é um tipo de medicamento, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, que eles agem nas bombas de recaptação. Né? Então, o que acontece? Esse neurônio A libera neurotransmissores para o neurônio B. Esses neurotransmissores eles ficam na fenda sináptica para ativar o neurônio B, o neurônio seguinte. Porém, existem bombas de recaptação que fazem com que a serotonina e a noradrenalina sejam recaptadas de novo para o neurônio A. Além disso, existem enzimas que destroem, né, esses neurotransmissores, mas esse medicamento ele age nessa bomba de recaptação, fazendo o quê? Bloqueando essas bombas de recaptação, automaticamente essas bombas não funcionando não fazem a retirada desses neurotransmissores, tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Esses neurotransmissores permanecem por mais tempo na fenda sináptica e automaticamente conseguem estimular corretamente o neurônio seguinte, no caso o neurônio B, ok? Então é uma classe de medicamentos muito bem utilizados, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade, ok? E depois, por último, né, surgiram aí antidepressivos específicos de serotonina e noradrenalina. Um tipo desse medicamento é o mirtazapina. Tá? O que esses medicamentos fazem específicos? Né? Eles vão atuar em receptores alfa-2 que existem nos neurônios, tanto serotoninérgicos quanto noradrenérgicos. O que esses receptores alfa-2 fazem? Eles identificam as concentrações altas de neurotransmissores na fenda sináptica e quando esses neurotransmissores estão em alta nessa fenda sináptica, eles inibem a liberação dos mesmos receptores no estado normal. O que vai acontecer? Esse tipo de medicamento vai bloquear esses receptores alfa-2. Automaticamente esses receptores não vão conseguir identificar qual a concentração de neurotransmissores que eu tenho na fenda sináptica, podendo aumentar que não vai acontecer nada, tá? Ou seja, esses receptores alfa-2 não vão ser estimulados, não vão inibir a liberação de mais neurotransmissores, tá? Facilitando que a concentração aqui na fenda sináptica aumente, então, consequentemente, a ativação do neurônio seguinte. Né? Então, eles agem nesses receptores, bloqueando as suas ações, facilitando o aumento de noradrenalina e de serotonina liberados na fenda sináptica. Tá? Automaticamente vai aumentar e melhorar, né, a estimulação dos neurônios seguintes. Além disso, esses medicamentos bloqueiam receptores do tipo 2 e 3 da serotonina, aliviando os sintomas da ansiedade, restaurando o sono, prevenindo aquelas agitações e alterações motoras, diminuindo as disfunções digestivas e sexuais. Olha só que interessante, esse tipo de medicamento, por exemplo, o mirtazapina, tá? Ele é um medicamento que ele vai aumentar a concentração, ele vai estimular o aumento de concentração de serotonina e de noradrenalina na fenda sináptica e vai, olha só que legal, e vai inibir todos esses efeitos colaterais que esse tipo de medicamento inibidor de recaptação seletiva de serotonina causava. Porque eles estimulavam os receptores 2 e 3. E olha o que esse medicamento faz. Além dele bloquear os receptores alfa-2, que iriam detectar o aumento de neurotransmissores e bloquear essa liberação, ele vai bloquear também os receptores 2 e 3, aliviando todos os sintomas que possivelmente poderiam aparecer então, ou seja, os efeitos colaterais desses medicamentos existem sim, né? Depende muito do organismo, mas a intensidade é muito baixa mesmo, tá? E também ele vai bloquear receptores histamínicos, melhorando a sedação e diminuindo peso,
Tá? Então, é um tipo de medicamento muito bom para ser utilizado, tá? Tanto para depressão quanto para ansiedade. É muito bom esse medicamento aqui. Tá? Bom, além disso, nós temos os benzodiazepínicos, muito utilizados para ansiedade, especificamente. Né? Além disso, nós temos o buspirona. Tá? Então, o que são os benzodiazepínicos? Né? Então, eles são medicamentos que eles têm uma ação ansiolítica, tá? E é decorrente da ligação desse medicamento com receptores próprios que existem, né? Tanto receptores para os benzodiazepínicos, como também para os receptores do GABA, que também é um neurotransmissor inibitório, tá? E, consequentemente, eles causam o quê? Uma hiperpolarização celular, tá? Inibindo neurônios que estão muito ativos e que eu tenho que normalizar, que eu tenho que diminuir a sua atividade, tá? Aproximadamente 35% dos pacientes tratados retornam aos níveis normais de ansiedade e outros 40% apresentam melhora moderada. Tá? Então, nós vemos aí que 40% melhora e 30%, 35% mais ou menos retorna, né, aos níveis de ansiedade normal. Tá? Os efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos, eles podem já ser vistos nas primeiras 6 semanas, sendo que esse período de tratamento já é suficiente para até metade dos pacientes tratados. Tá? Então, vejam que nas primeiras 6 semanas nós já vemos ali uma melhora significativa, né, em até metade, aí, 50% dos pacientes tratados com os benzodiazepínicos. Ok? Uma importante parcela dos pacientes, eles acabam recaindo quando a medicação é suspensa após essas 6 semanas, tá? Necessitando assim, então, voltar ao tratamento de longo prazo. Após a estabilização da resposta inicial, o benzodiazepínico ele deve ser mantido, né, em uma dose mais baixa possível e, obviamente, o psiquiatra vai fazer uma reavaliação constante da necessidade de aumentar ou diminuir, né? Ou seja, como que nós vamos trabalhar aí com o benzodiazepínico até na tentativa de poder retirar após 6 semanas de tratamento, ok? Então, se o psiquiatra ele vê que teve uma melhora significativa e ele baixou drasticamente o nível do benzodiazepínico e ele vê que ele consegue retirar, ele pode até suspender a utilização do medicamento após as 6 primeiras semanas. Tá? Então é muito bom esse medicamento, é muito utilizado, tem muitos estudos falando, né, e utilizando esses medicamentos em seus artigos, né, em seus ensaios, né? Nós temos aqui o buspirona, né? Então ele também é um outro tipo, né, de medicamento, apesar que ele é a primeira classe, né, ele é a primeira medicamento de uma classe de drogas ansiolíticas, as azapironas, sendo o único fármaco dessa classe comercializado no Brasil, no caso o buspirona. Né? Bom, ele atua nos receptores pré-sinápticos, tá? Diminuindo a frequência de disparos desses neurônios serotoninérgicos, tá? Pré-sinápticos, e ele atua também como um agonista, ou seja, ele auxilia, né, parcialmente nos receptores pós-sinápticos, competindo com a serotonina. E por esse motivo ele consegue ocupar o espaço nos receptores de serotonina. A serotonina vai acabar não chegando nesses receptores, não ativando demais esses neurônios que estavam até então sendo ativados, diminuindo então, né, a ação da serotonina e diminuindo os sintomas de ansiedade, de toque, de compulsão, de obsessão. Tá? Aparentemente, a buspirona não acarreta riscos de abuso, dependências ou abstinência, não interage com álcool ou drogas hipnóticas e não apresenta sedação, tá? Ou seja, não seda a pessoa e não causa prejuízo psicomotor
Tá? Então a pessoa ela pode utilizar o medicamento sem ter muitas alterações aí, né? O início de ação ele é mais demorado do que o benzodiazepínico, precisando de cerca de mais ou menos 2 semanas de administração para que comecem a surgir os primeiros efeitos. Tá? Ou seja, enquanto os benzodiazepínicos nas primeiras 6 semanas já tem aí um efeito ansiolítico na metade dos pacientes, esse buspirona ele precisa de 2 semanas para ele começar a apresentar os primeiros efeitos. Né? Então vejam que ele provavelmente vai ser utilizado por mais de 6 semanas aí. Tá? Então eu falei 2 semanas, 6 semanas. Se eu acabei falando 2 meses, me perdoem, tá, pessoal? 2 semanas, 6 semanas, tá? Não é meses aí não, ok? Tá? Bom, ainda falando sobre o buspirona, né? Ele é menos eficaz que os benzodiazepínicos, obviamente, nos tratamentos, né? Sendo mais indicado quando predominam os sintomas psíquicos da ansiedade, como preocupação, tensão e irritabilidade. Tá? Então, se a ansiedade ela não está tão grave, pode-se usar o buspirona, que dá um efeito considerável. Agora, se já apresenta aí uma ansiedade muito alta, com toque, né, até psicoses, fobias, aí já é melhor utilizar o benzodiazepínico, porque ele tem uma ação muito mais rápida e muito mais eficiente do que o buspirona. Tá? E o buspirona, ele causa alguns efeitos adversos, tá? Como náuseas, vertigem, cefaleia, algumas vezes pode ocasionar excitação e nervosismo. Tá? Então vejam que ele é bom, ele é um medicamento bom para ser utilizado na ansiedade, porém, se o paciente tiver uma ansiedade um pouco mais moderada, se ele tiver uma ansiedade um pouco mais elevada, é melhor utilizar o benzodiazepínico, que é o que a maior parte dos psiquiatras acabam tendendo para esse medicamento aí. Além dos benzodiazepínicos e do buspirona, né? Nós temos aí também os antihistamínicos, né, utilizados na ansiedade, fitoterápicos também utilizados na ansiedade. Então, em relação aos antihistamínicos, existem vários relatos, né, científicos sobre o uso dessas drogas no tratamento da ansiedade. Entre elas, né, existe aí a hidroxizina, tá? Que ela é um antagonista do H1, né, do receptor H1, parecendo ser uma droga aí melhor avaliada. Tá? Estudos mais antigos já sugeriam um efeito ansiolítico da hidroxizina. Tá, ok? Os sintomas mais sensíveis à hidroxazina são irritabilidade, apreensão, dificuldade de concentração e contatos sociais. Ou seja, os indivíduos que têm sintomas de ansiedade, né, ou seja, apresentam ansiedade e apresentam esses sintomas, então esses sintomas são mais sensíveis à melhora, né, com o uso desse medicamento, né, a hidroxazina, ou seja, está escrito aqui errado, tá? Hidroxazina. E automaticamente, então, esses sintomas eles têm uma melhora com a utilização desse antihistamínico. Tá? Então, esse aqui é um tipo de antihistamínico utilizado aí, né, muito estudado, né, no meio científico para o tratamento da ansiedade. Além dos antihistamínicos, existem também os fitoterápicos, né, e o mais aí estudado, né, o mais analisado é o cava-cava, né, que o nome científico dele é Piper metisticum, ok? Então ele é o único fitoterápico com estudos clínicos controlados que realmente comprovam a sua eficácia no tratamento da ansiedade. Tá? Existem outros tipos de fitoterápicos, porém não com tantos estudos clínicos que comprovam então a sua eficiência, ok?
O efeito desse fitoterápico, no caso o cava-cava, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro, né, a primeira ação dele, ele vai facilitar a inibição de estruturas cerebrais por GABA, né? Então ele vai estimular neurônios GABAérgicos que produzem o GABA, inibindo então as estruturas cerebrais que estão hiperestimuladas no transtorno da ansiedade. Além disso, ele vai inibir a atividade de neurônios glutamatérgicos, ou seja, de neurônios que produzem glutamato, diminuindo também a estimulação de áreas cerebrais hiperestimuladas na ansiedade. Vai inibir também a dopamina, né? Então a ação da dopamina, também diminuindo a excitabilidade dessas áreas cerebrais, diminuindo então os sintomas de ansiedade, tá? E vai reduzir também a concentração da serotonina, ok? E diminuir também a ação dos canais de sódio. Ou seja, nós sabemos, né, através de todo o mecanismo de transmissão sináptica, que o sódio ele tem que entrar nas terminações axônicas para estimular, então, as vesículas sinápticas a se fundirem com a membrana sináptica, né, dos terminais axônicos e liberar, então, os neurotransmissores. Nesse caso, ele vai diminuir a ação desses canais de sódio, voltagem dependente, né, que são utilizados, que são abertos através do potencial de ação que vem pelos neurônios, diminuindo assim, consequentemente, a concentração de serotonina liberada na fenda sináptica e diminuindo automaticamente a estimulação, né, a hiperestimulação dessas áreas cerebrais que estão hiperativas no transtorno de ansiedade. Então vejam que esse fitoterápico, através desses estudos, ele é um medicamento muito utilizado e muito bem visto para a utilização no tratamento da ansiedade, tá? Existe sim alguns efeitos colaterais, né, como queixas estomacais, inquietação, tontura, tremores, cefaleia, que são as dores de cabeça, e cansaço. Porém, os níveis desses efeitos colaterais são muito menores do que drogas, do que medicamentos, né? Drogas manipuladas em laboratórios, tá certo? Então, apesar desses efeitos colaterais, mesmo, né, que apresentem esses efeitos colaterais, o seu uso ele tem uma ação muito considerável. Tá? Então ele estimula a inibição GABAérgica e diminui a atividade do glutamato, da dopamina e da serotonina, que estão envolvidas na hiperatividade de áreas cerebrais relacionadas com os sintomas da ansiedade. Tá? Alguns relatos eles têm demonstrado que esse medicamento faz aparecer ou até agrava sintomas parkinsonianos. Isso considerando a questão da dopamina. Por quê? Porque nós sabemos que a dopamina, como ele vai inibir a atividade da dopamina, não é inibir a atividade específica da dopamina da via mesolímbica dopaminérgica, né? Aquela dopamina que sai lá da área tegmentar ventral, do mesencéfalo, e vai estimulando áreas do prazer e do bem-estar, né? Ele também vai inibir a atividade da dopamina, que é liberada pela substância negra, tá, lá do mesencéfalo, que vai estimular os núcleos da base e que são responsáveis, né, pelo controle do início do movimento voluntário. Então, se eu tenho uma diminuição, uma inibição da atividade dopaminérgica, eu vou ter essa inibição não somente nessas áreas relacionadas à ansiedade, mas também nos núcleos da base, né? Ocasionando, então, uma diminuição desta dopamina, causando sintomas parkinsonianos, ok? Então, esse é um correlato aí que ocorreu
desse aparecimento, né, dessa correlação do uso desse fitoterápico para com sintomas parkinsonianos devido à né, baixa estimulação dos núcleos da base. Além desses efeitos colaterais que já comentamos nesse slide, certo? Eu coloquei uma observação aqui, que a ação sedativa de alguns psicofármacos, ele pode comprometer também o desempenho, né, cognitivo do indivíduo, né, em questão de diminuição de concentração, né, diminuição do tônus da atenção, enquanto drogas com ação anticolinérgicas podem afetar diretamente a memória. Então nós sabemos que medicamentos eles são bons, eles são utilizados para melhorar alguns sintomas, só que os medicamentos eles acabam causando alguns outros sintomas, né? Alguns efeitos colaterais, ou efeitos colaterais fisiológicos, como efeitos colaterais em questão da memória, em questão da cognição, ok? Então por isso que o psiquiatra, quando ele receita um medicamento, ele vai receitar o medicamento de acordo com, baseado em estudos científicos, é óbvio, de acordo com cada indivíduo, com cada grau de sintomas do indivíduo, e a concentração com que ele vai iniciar, né, vai depender da pessoa e do grau. Então, ele pode aumentar depois, ele pode diminuir a concentração desse medicamento, né? E ele sempre tenta colocar uma concentração de medicamento que não vá causar tantos efeitos colaterais no indivíduo. Tudo bem? Bom, aqui eu deixei uma tabela, né, que depois vocês podem visualizar, de alguns medicamentos, né, que são considerados, por exemplo, inibidores de monoamina oxidase. Tá? Então aqui existem vários tipos de medicamentos, tá? Vários nomes aí comerciais utilizados, inibidores não seletivos de recaptação de monoaminas. Tá? Então nós temos aqui alguns medicamentos. Nós temos também aqui inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou seja, são medicamentos que atuam, né, basicamente ali em bombas de recaptação. Né? Então nós temos o fluoxetina, paroxetina, sertralina, então esses medicamentos, o citalopram. Então são medicamentos muito utilizados aí, né, muito conhecido, né, principalmente o fluoxetina, o sertralina e o citalopram, tá? Existem inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, né, que vão atuar especificamente então nas bombas de recaptação da noradrenalina. Então nós temos o venlafaxina, que também é um medicamento muito conhecido, muito utilizado. Mas nós temos o duloxetina, o minalciprano, tá? Então existem vários tipos de medicamentos para cada classe. Aí nós temos aqui, ó, inibidores de recaptação de serotonina, tá? Atuando naqueles receptores alfa-2, tá? Esses aqui, ó, de serotonina e de noradrenalina serotonina, eles estão agindo nas bombas de recaptação. Esse daqui, ele já está atuando nos receptores alfa-2, tá? Então, aumentando mais a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica, ok? Então, esse tipo de inibidor de serotonina, nós temos o nefazodona, trazodona, tá? Nós temos estimulantes de recaptação de serotonina. Então, nesse caso, eu preciso estimular a recaptação de serotonina em alguns casos, como, por exemplo, da ansiedade. Eu preciso diminuir a concentração de serotonina ali. Então, nós temos o tianeptina. Inibidores de recaptação de noradrenalina, né? Nós temos o viloxazina, reboxetina. Inibidores seletivos de recaptação de dopamina. Nós temos o bupropiona, muito conhecido, né, muito utilizado também, mas nós temos o amineptina, o minaprina, tá? Antagonistas de receptores alfa-2,
adrenoreceptores, né? Então nós temos aí o mirtazapina, que é um medicamento muito conhecido, muito bem classificado, muito utilizado, né? Tanto como antidepressivo, como também ele vai atuar aí, né, ajudando ali nos sintomas da ansiedade. E nós temos aqui também agonistas de receptores melatoninérgicos, né? Então nós temos aqui o agomelatina, tá certo? Então esses medicamentos eu deixei aqui para que vocês tenham uma ideia, né? Para quem está cursando medicina, vai depois futuramente, né, ter essa disciplina aí de farmacologia, e quem estiver especificamente fazendo residência para psiquiatria vai trabalhar bastante com esses medicamentos. Já os psicólogos, por exemplo, né, eles é bom conhecer, né, que tipo de medicamento que o paciente está utilizando, que daí ele já sabe mais ou menos, fluoxetina, né, então ele é inibidor de recaptação de serotonina, né, ou venlafaxina, de serotonina e noradrenalina, né, então aí já fica um pouco mais fácil de você fazer um diagnóstico do seu paciente, tá? Infelizmente, né, nós temos aí que os psicólogos não podem receitar medicamentos, somente médicos psiquiatras, né? Mas, como eu sempre falo para os meus alunos, é muito bom o psicólogo ter um mínimo de conhecimento sobre esses medicamentos, tá? Para saber, então, que tipo de medicamento que o paciente está usando e poder, aí, a partir daí, né, tirar um diagnóstico e, né, buscar um melhor tratamento para com o seu paciente. E aqui por último, né, então nós temos aí alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos e alguns beta-bloqueadores. Antidepressivos, por exemplo, como sertralina, escitalopram, paroxetina, venlafaxina, são medicamentos de primeira escolha no tratamento da ansiedade. Tá? Pode ser que seja utilizado outros medicamentos? Pode, isso vai ficar a critério do psiquiatra, tá? Porque esses medicamentos aqui são eficazes para controlar os sintomas e ajudam a repor neurotransmissores cerebrais que estimulam o humor e o bem-estar. Então, ou seja, esses medicamentos são muito utilizados no tratamento da ansiedade e também na depressão, porque eles vão controlar os sintomas da ansiedade e da depressão e vão controlar aí o humor e o bem-estar do paciente. Tá? Ansiolíticos especificamente, né, para somente ansiedade. Então nós temos aí o diazepam, né, um medicamento muito conhecido aí, lorazepam, clonazepam, né, e inclusive o diazepam, ele é um benzodiazepínico, né, aquele medicamento, vou voltar um pouquinho, né, benzodiazepínicos, né? Então nós temos o diazepam, que ele é um benzodiazepínico muito bem utilizado, né, como nós já trabalhamos aí, tá? O clonazepam, lorazepam, então todos eles são de origem de benzodiazepínicos, tá? Então eles são remédios muito eficazes para acalmar o indivíduo, porém alguns psiquiatras recomendam não utilizar eles como primeira escolha, já que causam riscos de dependência, porque eles são bem fortes mesmo, e de efeitos colaterais, como por exemplo sonolência e quedas, tá? Mas alguns indivíduos acabam utilizando esses medicamentos dependendo do grau da ansiedade, ok? E existem alguns beta-bloqueadores, como atenolol, pindolol, propanolol, né? São medicamentos usados para controlar a pressão arterial, batimentos cardíacos, e apesar também de serem frequentemente usados, não são muito eficazes para tratar a ansiedade. O que acontece? Esses medicamentos beta-bloqueadores não são específicos para a ansiedade, mas eles vão controlar essa pressão arterial e batimentos cardíacos que são originados devido à ansiedade que o indivíduo está sentindo, ok? Então a ansiedade, né, nós sabemos ali que vai acabar estimulando o sistema simpático, e o sistema simpático vai acabar aumentando, consequentemente, batimentos cardíacos, pressão arterial. Então esses medicamentos, eles acabam reduzindo essas alterações fisiológicas aí, tá? Porém, podem ser recomendados em episódios pontuais como forma de reduzir os sintomas relacionados à ansiedade, como, por exemplo, tremores. Tá?
tremores, aumento da pressão cardíaca, ataque cardíaco, né? Então, por isso que alguns psiquiatras acabam receitando, então, esses beta-bloqueadores. Ok, pessoal? Então, aqui, por último, eu deixei, né, mais ou menos aí quais são os medicamentos mais conhecidos e mais utilizados, tanto antidepressivos como ansiolíticos, como beta-bloqueadores, ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim da nossa videoaula, né? Parte 3 de ansiedade, onde eu falo especificamente sobre o tratamento. Então, eu falei tanto do tratamento psicoterapêutico, né? Psicocognitivo e também dos medicamentosos, ok? Então, aqui estão algumas referências que eu acabei utilizando para montar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre o assunto. Não deixem de colocar, né, de comentar lá, de deixar os seus comentários no vídeo, sugestões, reclamações, elogios, enfim, que eu estarei respondendo a todos assim que possível, ok? Então desejo a todos ótimos estudos, né, que todos consigam ir bem aí no conteúdo, estudar bem, e então nos vemos até a próxima aula, próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.